Testamento, nós vamos ter livros que são considerados livros de sabedoria. O livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, o livro de Cantares. São livros de sabedoria prática, são livros no qual você lê eles para aprender a ser sábio. E Paulo agora então está evocando essa mentalidade judaica de sabedoria e está olhando agora para os Efésios, que era uma igreja gentílica, e ele está chamando esses Efésios a andarem agora nessa sabedoria que vem de Deus. Olha, não andem como tolos, andem como sábios. Ele está chamando eles para isso. Ele está chamando eles para abandonar a tolice e para se revestir de sabedoria. Agora, o que é sabedoria e o que é tolice para a Bíblia? E aqui é algo muito interessante, muito importante para nós. Quando nós olhamos para o Salmo de número 53, verso 1, nós vamos ver o que a Bíblia fala que é tolice. Abre comigo Salmo 53, verso 1, por favor. Vocês estão comigo, gente? Amém, glória a Deus. Salmo de número 53, verso 1. Olha o que ele fala. Diz o insensato no seu coração. Algumas traduções talvez vão colocar como tolo. Diz o tolo no seu coração. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Então, a sabedoria bíblica consiste na crença e na existência de um Deus. A Bíblia considera tolice quem vive como se Deus não existisse. Pessoas que vivem como se Deus não existisse são chamadas de tolas na Bíblia. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Agora, o que é a sabedoria para a Bíblia? Vamos lá, abre comigo Provérbios, capítulo 9, verso 10. Provérbios, capítulo 9, verso 10. Fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Então veja que Paulo aqui está olhando para os Efésios e está falando para eles o seguinte: ei, por favor, vejam prudentemente como vocês andam. Não andem como tolos, mas andem como sábios. Como que tolos andam? Tolos andam como se Deus não existisse. Como que sábios andam? Sábios andam temendo ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria bíblica, é a prudência, o conhecimento do santo é a prudência. Então Paulo está fazendo um chamado aos Efésios: vivam de modo sábio. Agora, é muito importante nós entendermos que existe um contraste bíblico entre sabedoria humana e sabedoria divina. Porque o chamado de Paulo aqui é um chamado para que os homens andem na sabedoria divina, para que eles agora se revistam de Cristo e que andem agora em sabedoria divina, que contrasta com a sabedoria humana. A sabedoria humana, a Bíblia coloca como sendo tolice. A Bíblia diz que o tolo, né? A Bíblia ela vai dizer que a sabedoria dos homens é tolice diante de Deus, enquanto a sabedoria divina, ela é loucura para os homens. Então Deus está chamando os Efésios aqui, Paulo está chamando os Efésios aqui, não para andar em sabedoria humana, mas para andar em sabedoria divina. E esse contraste precisa ficar muito claro para nós. Tiago trabalha muito bem esse contraste. Abre comigo Tiago, capítulo 5, acho que é, deixa eu ver, ou capítulo 3. Capítulo 3, do verso 13 ao 18. Isso aqui é um texto muito forte, olha só. Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao 18. Tá? Verso 13. Olha só. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então veja que Tiago aqui está contrastando dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria terrena, que ele diz que é animal e demoníaca.
Por quê? Porque é uma sabedoria humana. É uma sabedoria que deriva da carne, que deriva da natureza terrena. E existe uma natureza ou uma sabedoria divina. Uma sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto, então, ela é pacífica, ela é mansa, ela é pura. E o que Paulo está chamando os Efésios aqui a adquirir é uma sabedoria do alto. Nós somos chamados a buscar uma sabedoria do alto, gente. Esse é um chamado para a igreja. E essa sabedoria do alto, ela é um dom de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5, vai falar que todo aquele que deseja sabedoria deve pedir a Deus, porque a todos ele lhe dá sem restrição. A todos ele derrama. Então, aqueles que desejam sabedoria devem pedir sabedoria a Deus. E aqui nós temos o primeiro ponto de aplicação para nós aqui. Porque muitos de nós têm buscado uma inteligência ou uma sabedoria humana. Muitas pessoas querem ser sábias aos olhos do mundo, sábias aos olhos dos homens, mas não sábias aos olhos de Deus. E a sabedoria divina, ela contrasta com a sabedoria humana, a ponto de a Bíblia dizer que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. Loucura para os homens. A Bíblia ela fala que aprouve a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. A loucura da pregação é o instrumento pelo qual os homens são salvos. Deus não escolheu salvar os homens por meio de uma filosofia humana. Deus não escolheu salvar os homens por meio de metodologias humanas. Deus não escolheu salvar os homens por meio destas coisas. Ele resolveu salvar os homens por meio da loucura da pregação, a pregação da cruz de Cristo. E nós precisamos buscar essa sabedoria do alto. Muitas pessoas, elas frequentam igrejas, mas têm como ídolos epistemológicos, ídolos do conhecimento, homens mundanos. Querem imitá-los em sua capacidade retórica, querem imitá-los em suas filosofias, querem imitá-los em suas ideologias, sendo que a Bíblia é para nós o fundamento epistemológico, ela é para nós o fundamento do conhecimento. É pela Bíblia que nós construímos toda a nossa cosmovisão. Nós não enxergamos o mundo pelas óticas das ciências modernas. Nós enxergamos o mundo pela ótica da Bíblia. Porque a Bíblia é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Então, o que Tiago está falando aqui para eles é o seguinte: vejam prudentemente como vocês andam. Não sejam tolos, sejam sábios. Se revistam da sabedoria que vem do alto, se revistam da sabedoria que vem de Cristo, busquem ao Senhor da Escritura, busquem ao Deus da Bíblia, possuam o conhecimento que vem do alto, peçam a Deus essa sabedoria, porque a Bíblia fala que a todos Ele dá deliberadamente, nada lhes impropera. Então nós precisamos pedir a Deus, a sabedoria é um dom de Deus. Então esse é o primeiro chamado de Paulo aqui, busquem essa sabedoria. A sabedoria que vem do alto. E logo na sequência, então, o apóstolo Paulo vai começar a tratar de maneira bem prática como nós podemos ser tolos ou como nós podemos ser sábios. E ele vai falar o seguinte, ali no verso 16, coloca ali para a gente ali. Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus, então tá bom. Verso 16, olha só. Então, ele começou, né? Vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, veja, o primeiro ponto aqui que Paulo vai tratar a respeito do andar sábio é o modo como você lida com o seu tempo. Esse é o primeiro aspecto de lidar com a sabedoria divina. A sabedoria divina te chama a lidar com o teu tempo de maneira adequada. Ele está aqui tratando, obviamente, dos dias dele. Ele fala, olha, os nossos dias são maus. Os dias que ele vivia, ele considerava dias maus. E ele está dizendo que nós precisamos remir o tempo, resgatar o tempo. Esse é um chamado de Deus para nós, para que nós venhamos a começar a controlar as nossas agendas. As nossas agendas, elas não podem estar fora de nosso controle, mas elas têm que estar debaixo de nosso controle, obviamente do controle divino em primeiro lugar. Tiago ele vai dizer que se eu quiser fazer alguma coisa, eu devo dizer, se Deus quiser, irei àquela cidade, ou farei aquele negócio. Obviamente, então, ela primeiro está num controle divino, mas em segundo lugar, Deus nos chama a resgatar o tempo. Porque a palavra remir, ela significa literalmente tirar da posse do outro. Resgatar aquilo que te foi roubado. Isso significa remir. Então Paulo está chamando aqui eles agora para que eles resgatem o tempo que havia sido roubado deles. O tempo havia sido roubado. Satanás, ele tem roubado o tempo nos nossos dias.
Satanás, ele tem tirado o nosso tempo, ele tem atarefado a nossa agenda, ele tem colocado compromissos em nossa agenda que fazem com que nós consideremos importante aquilo que não é importante e negligenciemos aquilo que verdadeiramente tem valor. E aqui, agora, Paulo está dizendo para eles, olha, vocês precisam resgatar esse tempo. Vocês precisam voltar a dominar a agenda de vocês. Vocês não podem ser controlados pelo fluxo do mundo, pelas emergências. Cada vez que aparece alguma coisa eu tenho que sair correndo. Se tornou agora mister nos nossos dias as pessoas dizerem, eu não posso porque eu estou na correria, como se isso fosse uma coisa linda. É bom viver na correria nos nossos dias, como se fosse uma coisa maravilhosa. Parece que é motivo de orgulho tu ser atarefado nos dias de hoje. As pessoas, elas têm hoje como sendo a coisa mais nobre do mundo, tu olhar para uma pessoa e dizer assim, não, eu não tenho tempo, eu estou na correria. Sendo que a Bíblia fala que nós somos chamados para administrar o nosso tempo. É nós que definimos quais são as prioridades de nosso tempo. Tempo é questão de prioridade, gente. Tempo é questão de prioridade. Você vai fazer aquilo que você prioriza. Aquilo que você não prioriza, você deixa de lado. Mas tempo é questão de prioridade. E Paulo está chamando eles aqui agora a um resgate do tempo. Resgatem o tempo de vocês. As pessoas hoje, elas não têm tempo para nada. E como eu falei, tem por nobre isso. Como se isso fosse uma coisa maravilhosa. E não é. A Bíblia, ela é muito clara em contrastar Marta e Maria. Marta, a mulher atarefada, ela não é a mulher elogiada por Jesus. Quem é a mulher elogiada por Jesus é Maria, que tinha tempo para parar aos pés do seu Senhor. É obviamente que nós também temos tarefas, deveres, coisas que nós temos que fazer, mas a grande questão é que nós precisamos controlar o nosso tempo, nós precisamos controlar a nossa agenda. Então ele está chamando eles, olha, venham redimir o tempo de vocês, resgatem o tempo que foi roubado por Satanás. Satanás tem roubado teu tempo, cara. Ele tem roubado o nosso tempo com coisas que não têm valor. Então, sabe, as pessoas hoje, elas perderam completamente a noção do que é importante. Elas vivem sob demanda para apagar incêndio. Sempre apagando incêndio. Não, mas eu tenho que ir lá porque eu tenho que ir cá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Calma, cara, o que tu realmente tem que fazer? Qual é a missão que Deus te deu, cara? Qual é a coisa mais importante que Deus te chamou para fazer? Porque daí você vai ajustar a tua agenda baseado nessa missão. Se você é pai, você é mãe, isso faz parte da missão mais importante que Deus te deu para fazer. Ajuste a tua agenda a partir da paternidade, da maternidade. Se você é pastor como eu, isso é uma das coisas mais importantes que Deus te deu para fazer. Ajuste a tua agenda a partir do teu ministério. Se você tem que ajustar a tua agenda baseado na tua missão, baseado naquilo que é o teu chamado. Porque senão as pessoas elas ficam perdidas, gente. E aí o John Piper, que é um grande pregador, ele falou que Deus ele deu para a gente as redes sociais. Só para no dia do juízo a gente não poder dizer que não tinha tempo. Ele falou, cara, no dia do juízo, ninguém vai poder dizer eu não tive tempo. Ah, não, mas eu não tinha tempo para ir para a igreja. Cara, você não tem prioridade para vir para a igreja. Não é tempo que falta, é prioridade. São prioridades. Prioridades definem a nossa agenda. A gente ajusta a agenda baseado na prioridade. Então, o apóstolo Paulo está chamando eles aqui para remir o tempo. Resgatem o tempo. Usem o tempo de maneira sábia. Controlem a agenda. Tenham uma agenda, gente. Tenham uma agenda. Controle a sua agenda. Resgate novamente a tua agenda. Não deixe ela nas mãos de Satanás. Não deixe Satanás ditar o teu tempo, ditar a norma da tua vida, o que tu tem que fazer, para onde tu tem que ir, o que tu... Não. Você faz isso baseado naquilo que Deus tem te dado como revelação e como missão. Ajuste a tua agenda baseado nessas coisas. A Bíblia ela vai falar, no Salmo de número 90, verso 12, que nós precisamos aprender a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, 12. Né? Senhor, ele fala assim, quer ver? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nós, nos nossos dias, já não temos mais contado os dias. A gente hoje, mal e mal, conta os anos. Quando vê, passou um ano, né? Passou um ano correndo. Mas a Bíblia ela fala que a gente precisa aprender a contar os dias. Por quê? Porque quando que a gente vive? A gente vive no dia que se chama hoje, cara. É aqui que a gente vive no dia que se chama hoje. Jesus ele disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então eu preciso aprender a lidar com o dia de hoje. Eu preciso aprender a lidar com as adversidades do dia de hoje.
Eu preciso aprender a contar os dias. Esses dias eu estava olhando, falei com a Márcia, até falei antes ali com o Ed e com a Amanda. Olhei para o Mateus, cara, o Mateus está com 6 anos. Falei, cara, mais 6 ele tem 12. Mais 6 anos ele tem 12, ele é um pré-adolescente, cara. Mais 6, 18, casa, vai para fora. E aí? E os dias têm sido aproveitados? Nós temos contado os dias ou temos contado os anos? Nós temos aproveitado os dias? Ou nós só vemos os anos passar e quando a gente olha, a gente fala, meu, passou um ano, cara, o que eu fiz? Então, Satanás, ele tem roubado o tempo das pessoas, gente. Ele tem tomado o controle da agenda. Isso é andar de maneira não sábia, de maneira tola. A gente é chamado para resgatar o controle de nossa agenda. A gente é chamado para adquirir o controle da nossa vida. Nós somos chamados para um governo, gente. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão para que Adão dominasse a terra. Nós somos chamados a governar, a exercer domínio sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre nossa agenda, sobre nossos trabalhos. Nós somos chamados para estabelecer as prioridades, aquilo que nós não negociamos, isso aqui é inegociável. Aquilo que tu considera inegociável, cara, tu vai conseguir. Se tu considerar inegociável, tu consegue. É só tu considerar inegociável. Tu olha e fala, cara, isso aqui para mim é inegociável, não abro mão disso aqui. Uma das coisas que eu tenho como inegociável, tempo com a minha casa, tempo com a minha família, gasto tempo com eles. Não vou deixar a loucura do ministério, pastoral, me roubar isso, não deixo. Aproveito com eles, vou passear com eles, vou para o parque com meu filho. Para mim é negociável, cara. Eu vou fazer isso durante a semana. Outra coisa que é negociável para mim é o domingo, o dia do Senhor, é negociável para mim. É uma coisa inegociável, não tem negociação. Ah, mas eu recebi uma visita, não tem negociação, a visita vem comigo, senão, cara, devia ter avisado que vinha antes, porque eu estou saindo. Para mim é negociável, são coisas inegociáveis. Outra coisa que é negociável para mim é um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica. Então, tem coisas que são inegociáveis. O trabalho é uma coisa negociável. Agora, o trabalho, você tem que estabelecer limites sobre o trabalho. Você tem que estabelecer limites sobre ele, porque senão o trabalho te domina. A gente é governado pelo trabalho e não governa mais o trabalho. E aí a gente vive para o trabalho e não o trabalho que serve a gente. Então a gente tem que estabelecer limites para o trabalho. Agora, óbvio, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo, entenda da maneira correta que eu estou falando. Mas é necessário estabelecer os limites, para que cada esfera ela seja governada. Nós temos várias esferas que nós governamos. Nós governamos sobre nossas casas, sobre nossos trabalhos, sobre nossos ministérios. Então, essas coisas, elas são esferas que precisam ser governadas por nós. Então, Paulo aqui, ele está tratando, ele está dizendo, olha, resgatem o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Resgatando o tempo, porque os dias são maus. Então, Deus tem um claro chamado para você aqui nessa manhã. Isso aqui é palavra de Deus, gente. Escuta isso aqui como palavra de Deus. Deus tem um claro chamado para ti nessa manhã. Tome o controle da sua agenda. Tome o controle da sua agenda. Organize a sua rotina. Não deixa a bagunça te dominar. Não deixa a bagunça dominar a tua agenda. É óbvio, as coisas fogem do controle, porque se Deus quiser, farei isso. Se Deus quiser, farei aquilo. Mas, de maneira geral, domine sobre a sua agenda. Vão acontecer imprevistos, mas assuma o controle da tua vida, cara. Não deixa a vida te levar. Né? A gente é acostumado, né? Deixa a vida me levar. Vida leva, como se fosse coisa mais linda, né? Eu vou indo conforme a vida sua. Né? A vida me leva para lá, eu vou para lá. A vida me leva para cá, eu vou para cá. Não. Você tem que ter domínio sobre a tua vida. Você tem que ter capacidade vinda do céu, do Espírito, para tu poder ir de acordo com o caminho que o Senhor tem te dado. Então, esse é um chamado de Deus para nós nessa manhã. O resgate do nosso tempo. Amém? Esse é um chamado. Logo na sequência, o que ele fala? Verso 17, bota ali para a gente. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, vamos lá, olha só. Verso 15. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo, verso 16, porque os dias são maus. 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo aqui está ajudando os efésios a compreenderem como remir o tempo. Então ele falou, olha, vocês têm que ser sábios. Para ser sábios, vocês têm que aproveitar o tempo. E para vocês aproveitar o tempo, vocês têm que aprender a buscar qual é a vontade do Senhor. É basicamente essa construção lógica que ele está fazendo aqui. Então, como que eu posso remir o tempo? Buscando compreender a vontade de Deus. Eu preciso usar o tempo que o Senhor me deu, para que eu possa compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus sobre a minha vida.
qual é a vontade de Deus, ou os seus desígnios, os seus planos, os seus propósitos. Então é um chamado de Deus para nós, para que nós venhamos buscar compreender a vontade do Senhor. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos mergulhar profundamente na sua vontade revelada, que está na Escritura. Existem dois tipos de vontade de Deus: a vontade oculta e a vontade revelada. Abre comigo Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Olha só. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso aqui são palavras de Moisés. Moisés está repetindo toda a lei que havia sido dada para Israel no Sinai, e eles estão para entrar na terra da promessa. E aí Moisés olha para eles e fala o seguinte: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem coisas ocultas, e essas coisas ocultas, elas pertencem ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, gente. Existe muito misticismo dentro da igreja hoje, porque as pessoas querem entender aquilo que não foi revelado. Então as pessoas, elas querem buscar a vontade de Deus, mas não a vontade revelada. Elas não se contentam com a verdade revelada. Elas querem a verdade oculta. Então, há uma busca mística por compreender a vontade oculta. Não, Senhor, mas por que isso? Por que daquilo? Coisa que a Bíblia ela vai dizer que nós nem sequer devemos perscrutar. A Bíblia fala que Deus é todo sábio. Ele sabe de todas as coisas. Tem coisa que a gente não precisa perscrutar, a gente não precisa conhecer. Tem coisa que cabe ao Senhor, é dele, é desígnio dele. Doutrinariamente falando, existe muito problema por causa de gente que quer entender coisa que Deus não explicou. Uma das questões é, por exemplo, a doutrina da eleição. A doutrina da eleição, ela nos mostra que Deus escolheu pessoas para a vida eterna. E mostra que também cada ser humano é totalmente responsável. E aí tem gente que fica olhando, tá, mas por que Deus escolheu isso? Por que Deus fez? Cara, não interessa, não fala, a Bíblia não revela. Isso ali nós nos prostramos diante do texto e dizemos louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que aprender a se prostrar diante daquilo que está oculto. Aquilo que está oculto não pertence a nós, pertence ao Senhor. Agora, a linguagem que Moisés utiliza aqui na sequência também é muito interessante, porque ele fala assim, ó, porém as coisas reveladas, elas pertencem a nós, aos filhos dos homens. Então Deus revelou a sua vontade para quem? Para nós, para os filhos dos homens. E é muito interessante porque ele fala que esta vontade revelada, ela estava contida onde? Na lei. Olha aqui, as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que era que estava revelado? A Escritura, a lei que Deus havia dado para Moisés. Aquilo Deus havia comunicado de maneira clara para o povo. Havia dado os 10 mandamentos, havia dado toda uma estrutura ali de ordenação jurídica, legislativa, para que eles pudessem construir uma nação. E aquilo agora, eles deveriam gastar tempo buscando o conhecimento daquilo. Então, como que nós remimos o tempo? Buscando conhecer qual é a vontade de Deus. A Escritura, ela tem direção para todas as áreas da nossa vida. Ela tem direção para o nosso casamento, tem direção para o modo como trabalhamos, tem direção para o modo como devemos tocar nossas empresas, ela tem direção para todas estas coisas. A Bíblia, ela é um manual de instrução para a nossa vida. E nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer aquilo que Deus revelou. E como que nós fazemos isso? Resgatando o tempo. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, dizendo, não, o tempo agora não vai ser gasto apenas para satisfazer a minha vontade. O tempo agora vai ser gasto para conhecer a vontade do Senhor. Então, esse é o ponto. Nós precisamos gastar o tempo não satisfazendo todos os nossos desejos e todas as nossas vontades, mas precisamos gastar o tempo buscando compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O homem sabe então o que ele faz? Ele resgata o tempo para poder compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. O homem tolo o que faz? Deixa o tempo passar. Não adquire conhecimento bíblico, perece porque lhe falta o conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Não conhece a vontade do Senhor, vive de satisfazer suas próprias vontades, e as nossas vontades, elas são muitas vezes pecaminosas, muitas vezes levam a caminho de perdição e de morte, e nos levam então a lugares obscuros. Então Paulo está chamando eles para uma prudência. Busquem compreender qual é a vontade de Deus.
conheçam a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela está revelada. Gente, nós precisamos abandonar o misticismo evangélico. O que é o misticismo evangélico? É buscar tentar compreender coisas que Deus não revelou, cara. Se atenha àquilo que Deus revelou. Estude, mergulhe profundamente, cara. Profundamente. Você quer ver um caso, por exemplo? Deus não revelou com quem você deve casar, o nome e o CPF da pessoa. Mas Ele revelou princípios sobre como deve ser um casamento cristão. Como que você, então, vai construir isso? Você vai buscar conhecer qual é a vontade de Deus a respeito do casamento e vai buscar com essa pessoa que você está interessada em ter um relacionamento, viver de maneira prática aquilo que é um casamento cristão. Se você viver de maneira prática aquilo que é um relacionamento cristão, esse casamento está dentro da vontade do Senhor, porque ele está cumprindo os pré-requisitos da vontade de Deus. Mas o problema é que as pessoas elas querem resposta para cada aspecto da vida, buscar conhecer aquilo que Deus de fato não revelou. E aí nisso as pessoas elas acabam se perdendo, né? Porque tem que ficam sempre ansiosos, com medo de tomar uma decisão, será que fiz errado, será que fiz certo? Mas muitas vezes isso é porque lhe falta o conhecimento do que Deus pensa a respeito da decisão que se pode tomar em relação àquela área, né? Então, busque conhecer a vontade do Senhor. Esse é o segundo aspecto aqui, né? Segundo aspecto da prudência. Buscar compreender a vontade do Senhor. E aí, logo na sequência, ele continua, ele fala assim, ó, verso 18, bota lá pra gente. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Então, olha só, Paulo aqui está tratando do mesmo assunto. Ei, não andem como tolos, andem como sábios, resgatem o tempo, busquem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito. E aqui Paulo está contrapondo duas coisas que elas são completamente opostas. Paulo está falando de dois elementos que eles promovem um enchimento, o vinho e o Espírito, porém eles levam a resultados completamente opostos. O vinho e o Espírito levam a resultados completamente opostos. Porque o vinho, quando o homem é dominado pelo vinho, ele perde o controle da sua vida para o vinho, e ele então agora realiza todas as suas vontades mais obscuras. Ele se entrega a si mesmo. O resultado da bebedeira é se entregar a si mesmo, é ou não é? O resultado da bebedeira é você ser quem você é. Os caras não brincam e dizem que o bêbado é sincero? Não, o bêbado é sincero. Por quê? Porque a bebida ela tira todas as proteções ali de inibição. Então, tudo aquilo que tu não faria, se tu tivesse são, tu faz bêbado. Tu perde o controle da tua vida no sentido de que tu te entrega a ti mesmo. Tu tira completamente o freio que está sobre a tua vida e tu realiza a tua vontade. Então, é na bebedeira que as pessoas elas se prostituem, participam de orgias, elas usam drogas, é na bebedeira que elas se tornam violentas ou que elas se tornam engraçadas, porque aquilo vai manifestando quem ela é no seu interior sem que houvesse nenhuma restrição vinda da parte do Senhor ali. O cara se entrega para ele mesmo. Então, ele é dominado pelo vinho. Então, o vinho é terrível nesse sentido, a bebedeira é terrível nesse sentido. Ela leva o homem para o buraco, leva o homem para a ruína. E aí Paulo contrapõe isso ao se encher do Espírito. Ele fala, olha, não se embriaguem com vinho, porque no vinho há dissolução, libertinagem, mas se encham do Espírito. Por quê? Porque o Espírito ele realiza a obra completamente oposta do vinho. Qual é a obra que o Espírito realiza? Ela te coloca sob o controle da tua vida. O Espírito te coloca sob o controle. Então, qual que é um dos frutos do Espírito? Domínio próprio. Coisa que o vinho tira. O vinho tira o domínio próprio, o Espírito dá o domínio próprio. Então, o enchimento do Espírito faz com que agora tu não seja mais dominado por ti mesmo, mas que tu seja dominado pelo Senhor, que tu seja dominado pelo Rei dos Reis, que tu seja dominado pelo Espírito de Deus. Então, o enchimento do Espírito, ele faz com que agora tu não seja mais quem tu és, tu sejas transformado na imagem do Filho de Deus, que é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente não é chamado para ser quem nós somos. As pessoas hoje elas têm uma pira de que eu preciso me autodescobrir, aquele negócio assim, né? Não, tu não é chamado para ser quem tu é. Tu é chamado para ser quem o Senhor te chamou para ser. Ele tem um modelo, ele tem um padrão. O padrão é Jesus. É Ele que você tem que imitar. E para isso você vai precisar crucificar a tua própria carne. Tu vai precisar deixar de ser quem tu é.
deixar de ser quem tu é, porque nós somos mortos na cruz do Calvário, nós somos mortos nas águas do batismo e ressuscitamos para uma novidade de vida. Então nós abandonamos quem nós éramos para nos tornar uma nova criatura. Essa nova criatura não é quem nós éramos, ela é agora a imagem do Filho de Deus. Então há um chamado de Deus aqui para nós, dizendo, olha, vocês têm que abandonar o vinho, para que vocês parem de ser controlados pelos seus próprios desejos, se encham do Espírito, para que vocês sejam guiados por Deus, sejam guiados pela ação do nosso Senhor, para que vocês assumam o controle, tenham domínio próprio. Não, lembra que ele tinha tratado, no culto passado a gente tratou, irai-vos, mas não pequeis. Você não consegue controlar a tua ira bêbado. Tem jeito de controlar, quem controla a ira bêbado? Ninguém controla a ira bêbado, né? Tanto que, quando tu vai ver os problemas de violência doméstica, geralmente estão atrelados à questão do uso de álcool. Porque ninguém controla a ira bêbado. Agora, cheio do Espírito, controla ou não controla? Controla. Porque aí nós assumimos aquilo que, nós recebemos aquilo que é chamado de domínio próprio, né? Nós recebemos aquilo que é chamado de domínio próprio. Então, nós não somos chamados, gente, para andar potencializando quem nós somos. Nós somos chamados para andar potencializando quem Deus é. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 7,18 o seguinte, ele fala assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então Paulo aqui narra qual é a natureza humana. A natureza humana é má, corrompida, e o vinho potencializa essa natureza corrompida. Agora o que o Espírito faz? O Espírito subjuga essa natureza, ele te dá uma nova natureza, uma natureza divina, uma natureza celestial. Uma natureza que faz com que agora nós venhamos a andar no caminho do Senhor. E a grande pergunta que fica para nós é, beleza, mas como que eu me encho do Espírito, né? Ok, tenho que me encher do Espírito, mas como que eu me encho do Espírito? E a resposta está nos versos anteriores. Remindo o tempo, porque os dias são maus, buscando compreender qual é a vontade do Senhor. Como que eu me encho do Espírito? Buscando a compreensão da vontade de Deus. Eu preciso buscar compreender a vontade do Senhor. Preciso ser alguém que gasta tempo nos meios ordinários que Deus estabeleceu. Leitura de Bíblia, oração, comunhão com os santos, culto. Essas coisas nos enchem do Espírito. A gente também hoje tem uma mística dentro das igrejas que a gente se enche do Espírito ficando com a mão para o alto dizendo, vem Espírito. Não é assim que se enche do Espírito. A Bíblia fala que as palavras de Jesus, elas são Espírito e vida. Se você quer se encher do Espírito, você tem que se encher da palavra, cara. Você tem que se encher da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te encher do Espírito Santo. Por isso que ele fala isso logo na sequência, depois de dizer que a gente tem que remir o tempo, resgatar o tempo, porque os dias, eles são maus. E aí, logo na sequência, do verso 19 ao 21, coloca ali para a gente, o apóstolo Paulo vai tratar qual é o resultado, então, do enchimento do Espírito Santo. Fala assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Algumas traduções colocam assim, ó, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais e entoando e louvando a Deus de coração. Quem tem essa tradução aí? Tu tem? Tu tem ali também, né? Então, ele fala qual é o resultado do enchimento do Espírito. O resultado do enchimento do Espírito é que nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui é um ponto importante. Eu estava tentando entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso, né? Porque falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais parece filme da Disney, né? As pessoas estão conversando, de repente começam a cantar, né? Daí para, né? Não é essa a ideia, né? É que quando você olha para salmos, hinos e cânticos espirituais, sempre na Bíblia esses salmos, esses hinos e esses cânticos espirituais, eles estão ligados a falar das grandezas de Deus. Então, por exemplo, quando que você vai ter o hino de Maria, ela vai engrandecer o nome do Senhor, quando ela descobre que ela vai ser mãe de Jesus, ela entoa um hino, engrandecendo o nome do Senhor, o Magnificat, né? A gente vai ter, por exemplo, a canção de Zacarias, nós vamos ter o cântico de Miriam. Todos esses cânticos, eles são dados depois ali de que pessoas experimentam da bondade de Deus, e elas então ficam tão maravilhadas com Deus que elas cantam agora falando da grandeza do Senhor. Então, o que seria falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais? Seria que o enchimento do Espírito, ele muda as nossas conversas. Nós agora passamos a falar das grandezas de Deus. Nós não falamos mais agora apenas das coisas dos homens, apenas das coisas da terra. Nós falamos das grandezas de Deus. A Bíblia ela fala que quando Pedro foi cheio no dia de Pentecostes ali, não só Pedro, mas os 120 que estavam nos cenáculos, eles começaram então a falar em línguas. A Bíblia fala que eles falavam das grandezas de Deus.
Então, qual que é um sinal de que você está cheio do Espírito Santo? É quando tu fala das grandezas de Deus, quando esse é o teu assunto, cara. Quando tu olha e fala, cara, é disso que eu gosto de falar, cara. Esse é o assunto que eu aqui, vamos trocar uma ideia. Aí tu começa a conversar sobre as grandezas de Deus e tu fica apaixonado por aquilo. Tu começa a falar das maravilhas do Senhor. Então, isso é um sinal do enchimento do Espírito. Pessoas cheias do Espírito, elas não falam das coisas do mundo. João, ele vai dizer que o mundo escuta eles porque eles falam do mundo. Mas nós não falamos das coisas do mundo. Por isso o mundo não nos ouve. É por isso que quando você está numa roda de conversa que não tem nenhum irmão crente, você fica às vezes até meio boiando, né, cara? Você fica ali, cara, não tem nem muito assunto, nem muito papo para falar, né? Parece um ET, né? Parece um extraterrestre no negócio, né? A não ser que tu ache um ponto de contato ali, os dois gostam, sei lá, de alguma profissão, tem em comum, aí consegue conversar. Mas se não, o cara perde até o ponto de contato. Por quê? Porque o cara gosta de falar das grandezas de Deus. Isso é um sinal do enchimento do Espírito Santo. Eu ontem fui lá na casa do meu cunhado, e cheguei lá no meu cunhado, lá o meu cunhado descobriu que ele estava fazendo um estudo bíblico. E aí começamos a conversar, cara, ele começou a perguntar, eu falei, cara, como eu falei. Aí o Matheus chegava e falava, vamos embora. Eu falo, não, filho, calma aí que eu estou falando com o teu tio. E não queria parar de falar, porque aquilo é maravilhoso, cara. Se falar das grandezas de Deus é uma coisa maravilhosa, cara. Então isso é sinal de enchimento do Espírito. E aqui fica uma pergunta para mim, minha para você, né, do Senhor, né, da palavra de Deus aqui para você. Você tem falado das coisas de Deus com as pessoas que você convive? Ou o teu assunto é só sobre o cotidiano, só sobre coisas da vida? E eu não estou dizendo que você não vai conversar sobre coisas da vida. Você é casado, você vai conversar com a tua mulher sobre as coisas da vida, você vai conversar com os teus amigos, tem momento de descontração. Mas você ama falar das grandezas do Senhor? Essa é uma pergunta, porque isso é sinal de enchimento do Espírito Santo. Isso é sinal de que você é cheio de Deus. É isso que ele está falando aqui. E aí, logo na sequência, ele fala que, além de falar entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós também entoamos louvores a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, ela canta ao Senhor. Ela canta. A gente vê os homens cheios de Espírito cantando. Zacarias canta, Maria canta, Miriam canta. Eles cantam, eles louvam a Deus. Quando a gente vem aqui, que a gente fala, pô, a gente quer fazer um canto congregacional. É por isso, porque a igreja tem que cantar. A igreja tem que louvar a Deus de coração. Ela tem que olhar para a grandeza de Deus e magnificar o nome dEle. Dizer, Senhor, Tu és grande. Tu és Deus grande e poderoso. Estou aqui nessa manhã para te cultuar. Estou aqui nessa manhã para exaltar o Teu nome, para te bendizer, para falar da Tua glória, da Tua majestade, para falar das Tuas grandezas. Então é por isso que a gente é chamado para cantar. Os homens cheios de Espírito cantam. Eles louvam a Deus de coração. Eles adoram ao seu Senhor. Isso é sinal de enchimento do Espírito. Isso mostra que a pessoa está cheia de Deus. E aí ele continua no verso 20, ele fala assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Então, uma outra característica do homem cheio do Espírito é o abandono da murmuração e começar a dar ação de graças. Ele não é um murmurador. Ele não é um cara que só reclama, ele não é um cara que só vê problema. Não, ele louva a Deus, ele dá graças ao Senhor. Ele se assenta na sua mesa, ele olha para o prato de comida e ele louva a Deus porque ele tem o que comer. Quando ele vai deitar na cama dele, ele louva a Deus porque ele tem uma cama. Isso é sinal de enchimento do Espírito. É um homem grato, é um homem que ama o Senhor, é um homem que não murmura, que não reclama da vida, mas que olha para o Deus grande da Escritura e diz, louvado seja o Teu nome, Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar das batalhas, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me dado vitória. Eu converso com a Márcia lá em casa, e trabalho com vendas, né, além de pastorear a igreja, e vendas é um negócio muito instável. Então tem hora que tu está sempre olhando para frente, falando, pô, cara, está sem venda lá na frente e tal. E uma das coisas que eu sempre falo lá em casa é o seguinte, a gente tem o que comer hoje, cara. Tem comida no prato. Vamos louvar a Deus, cara. Basta cada dia o seu mal. Hoje a gente vai agradecer pelo alimento que tem no nosso prato. Não está faltando comida, cara. Não tá, as contas estão pagas, o aluguel está pago. Não está faltando. Então vamos louvar o Senhor. Então nós precisamos ser gratos, porque isso é uma característica do enchimento do Espírito. Homens cheios de Espírito louvam a Deus de coração. Eles dão graças a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 21 ele fala que eles se sujeitam uns aos outros no amor de Cristo ou no temor do Senhor. Então uma outra característica do enchimento do Espírito é o abandono da rebeldia. É quando o cara ele começa a se sujeitar uns aos outros. E aqui é bem interessante porque nos próximos cultos a gente vai trabalhar sobre a sujeição uns aos outros. Então a gente vai falar que,
Logo aqui na sequência agora Paulo vai tratar sobre o relacionamento do marido com a esposa, dos pais com os filhos e dos patrões com os servos. E tudo isso ele está falando da sujeição. Esposas, se sujeitem aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Pais, não irritem seus filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Patrões, não maltratem os funcionários. Funcionários, se sujeitem ao Senhor. Então, isso é característica de enchimento do Espírito. A gente tem uma visão hoje de que a manifestação do enchimento do Espírito é o cara sair rodando, falando língua estranha, e quanto mais louca a manifestação, mais cheio de Espírito o cara está. Não, a maior manifestação é a sujeição, cara. É quando somos sujeitos uns aos outros. É quando nós louvamos a Deus de coração, quando nós temos o fruto do Espírito. Então, Paulo está chamando a igreja aqui. Aproveitem o tempo, sejam sábios, não sejam tolos, cara. Não sejam tolos. Sejam sábios, aproveitem o tempo. E essa é uma chamada de Deus para essa igreja. Resgate o tempo, cara. Resgata a tua agenda. Começa a dominar sobre a tua agenda. Começa a estabelecer tuas prioridades. Chega em casa, cara, tarefinha de casa. Culto com tarefinha de casa. Chega em casa e coloca ali, prioridades. Qual que é a minha maior missão? Se você é mulher, tua maior missão é ser mãe. Ponto final. Maior missão, mãe. Depois, esposa, e aí vai colocando ali tua missão ali, né? Minha missão é essa, então vai colocando tudo ali. Tá, como é que eu posso fazer agora para adequar minha agenda ao meu maior propósito? Aquilo que Deus me chamou para ser. E começa a organizar a tua agenda. Começa a dizer não para algumas coisas, abandonar um negócio ali, um negócio lá. Se não, quando a gente vê, a gente vai ter contado os anos, mas não vai ter visto os dias passar. Os dias vão ter passado e nós não vimos. Quando a gente olha, nosso filho está com 12, 13, 14, 15 anos. Aí você olha para trás e fala, quanto tempo que eu gastei com ele? Quanto tempo que a gente gastou junto de qualidade? Você olha para as amizades que você tem, você fala, quanto tempo que eu consegui gastar com meu amigo? Quanto tempo que eu consegui ter relacionamento? A gente começa a olhar para trás e a gente começa a dizer, meu Deus, eu não vi os dias passar. Isso não é bom, gente. Isso não é bom. O mundo idolatra isso, tá? O mundo idolatra isso. Idolatra a correria. Ele idolatra essa... Você tem que correr, cara. Quanto mais ocupado tu tiver, mais importante tu é. Porque a ideia é ser importante no mundo, né? Então, a minha importância está atrelada ao tanto de coisas que eu faço. Não, cara. A tua importância está atrelada ao fato de que tu é criado à imagem de Deus. Tu carrega a imagem e semelhança de Deus. E isso determina a tua importância. Tu és criação de Deus. Isso determina a tua importância. Tu deve ser amado e valorizado por causa disso, porque tu carrega a semelhança de Deus. Só que esse mesmo Deus te deu missões, que você precisa arrumar agora a tua vida atrelada a essas missões, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, gente, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É o que essa nação precisa. Eu não sou apolítico, entendo que a igreja tem que interferir na política, mas não são os políticos que vão mudar o mundo, cara. Quem vai mudar o mundo é a igreja. É só uma igreja cheia do Espírito Santo que pode mudar uma sociedade, cara. Não tem um outro caminho. Não adianta a gente achar que as coisas vão ser feitas na base da força, na base da violência. Não, elas vão ser feitas pelo Espírito. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As coisas vão ser feitas com homens e mulheres cheios do Espírito, governando e atuando em suas áreas, sendo bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, bons pastores, bons diáconos, bons ministros de louvor, bons professores, bons engenheiros, bons médicos, e aí por diante. É isso que vai realmente transformar a nação brasileira, né? Então, que a gente possa aprender, gente, a remir o tempo, resgatar o tempo. É tempo de assumir o controle da agenda. Amém? Não deixa mais a vida te levar. Não deixa esses caras ficar te enganando. Quem é que canta mesmo? Deixa a vida me levar. Vida leva. É o Zeca Pagodinho, será? Quem é? É ele? Não deixa mais o Zeca Pagodinho te enganar, cara. Né? Pelo amor de Deus, cara. A gente não percebe, mas a gente vai sendo influenciado, cara, por essas coisas. A gente vai escutando, deixa a vida me levar. Vida leva. Aí o cara vai, né? Quando o cara vê, o cara tá com 60 anos de idade. A vida me levou. Onde é que eu vim? Não sei nem onde é que eu tô. Tô aqui, 60 anos, passou. E o tempo passa, gente. Eu estou entrando em crise de meia-idade, né? Então eu tô nessa fase, né, cara? Eu já tive até minha primeira travada de coluna essa semana. Então eu tô ficando velho. Agora eu sou um velho oficial, cara. Minha coluna travou. A coluna travou, precisei ir fazer massagem. Nunca pensei na minha vida que eu ia fazer massagem.
Foi fisioterapia. Tá, obrigado. Isso me ajuda também a parecer mais másculo, assim, né? Então, não foi massagem que eu fiz, foi fisioterapia, né? Então, assim, já tô entrando na crise de meia-idade, né, cara? Estou com 38, eu falei para a Márcia, eu estou muito novo para morrer, mas estou muito velho para viver também, né? Não dá para começar uma coisa muito nova, assim. Cara, tipo, não dá mais para começar uma coisa muito nova, me aventurar, assim, não, agora eu vou inventar uma coisa muito nova. Não dá também. Mas também não dá para morrer ainda, né? Então estamos aí na crise de meia-idade, né? Vamos embora. Mas é isso, gente. O tempo passa e a gente tem que aproveitar o tempo. A gente tem que remir o tempo. A gente tem que saber aproveitar os nossos dias, contar os nossos dias. O dia que se chama hoje é o dia que o Senhor te entregou. O dia de hoje Ele vai trazer os seus males, mas Ele também vai trazer as tuas responsabilidades. Você vai ter que lidar com elas. Amém? Vamos colocar de pé, então, para a gente encerrar o nosso culto.